e a lindeza. Hoje vamos detalhar o episódio 21 de Shingeki no Kyojin da quarta temporada, onde o Eren inicia o estrondo e a verdadeira origem dos titãs é finalmente revelada. Nesse vídeo eu vou estar explicando tudo o que você precisa saber, incluindo os detalhes ocultos sobre a vida da Ymir e a verdadeira razão pela qual ela escolheu ajudar Eren a destruir o mundo. Antes de começar, eu sei que alguns de vocês ainda não estão inscritos no canal, então se você quiser ver mais detalhes de review como esse, estaremos aqui fofocando toda semana. Ok, então no último episódio o Zeke tentou convencer o irmão dele a se juntar a ele num plano de eutanásia, levando ele até as memórias do Grisha. Ele esperava que isso fizesse o Eren perceber que foi manipulado pelo seu pai, mas acontece que o Grisha foi o único sendo manipulado pelo Eren esse tempo todo. Isso graças à habilidade secreta do Titã de Ataque que fez o Eren ser capaz de enviar memórias do futuro pro próprio pai, e essas memórias futuras convenceram seu pai a assassinar a família real. Nesse novo episódio as coisas continuam exatamente a partir disso, com o Grisha se transformando em Titã, e dando uma surra na Frida, sem mencionar que ele esmagou o resto da família como se fosse um sachê de ketchup. Depois voltamos para a dimensão da Ymir, onde o irmão macaca ainda tá tentando processar o que caralhos acabou de acontecer. E com base no que ele acabou de ver, seu pai só fez o que fez porque algumas memórias específicas foram mostradas para ele de um futuro que o Eren tinha escolhido para enviar pro passado. O bagulho é muito doido. E o resultado da manipulação é o Grisha comendo o Titã Fundador mesmo sabendo que não conseguiria usar esse poder, e é por isso que ele confiou tudo ao filho predileto dele, que é o tal do Eren, nos levando para onde a gente tá agora. Então o Eren continua afirmando que há 4 anos atrás, quando ele beijou a mão da história, ele viu as mesmas memórias que o seu pai viu agora há pouco e muito mais coisas que está implícita, incluindo o estrondo que foi enviado para seu pai numa versão mais futura ainda do Eren. Eu não sei você, mas eu já tô perdido. Isso quer dizer que há 4 anos atrás ele sabia que essa destruição já estava destinada a acontecer, e desde que ele foi para Marley tem feito coisas necessárias para chegar no ponto em que está agora. É tudo calculado, meu Deus. Nessa cena, no entanto, o Zeke decide retomar o controle da macacada, e ordena a Ymir a começar a castração de todos os Eldianos porque parece que qualquer castigo pros pobres é pouco, e como ela é uma escrava da linhagem real, ela começa a seguir o comando do Mamaco sem pensar 2 vezes, e ela realmente vai ser capaz de fazer isso quando atingir a coordenada, que é esse facho de luz no meio do nada. Zeke então joga na cara do Eren que, embora ele possa ter visto vislumbres do futuro, ele obviamente não viu tudo. E isso está corretamente provado pelo fato de que em vários momentos ao longo do caminho ele não sabia que certas coisas iriam contra ele. Bom, de qualquer jeito a Ymir se aproxima da coordenada, e o Eren tenta desesperadamente se livrar das correntes que estão ali prendendo seus pulsos, sendo que essas algemas são praticamente inquebráveis, isso considerando que elas são feitas pela própria fundadora. É impossível. Mas ele sabe que se não escapar disso agora, a raça eldiana não vai ter futuro. E é exatamente por isso que ele está tão desesperado para parar ela. Depois de lutar por um tempo, ele consegue se soltar, puxando com tanta violência suas mãos que arranca os 2 dedões. Depois da abertura do anime voltam flashes de 10 anos atrás, para um momento entre Frida e História, e como já sabemos, às vezes a Frida visitava a História durante a sua infância, e que foi ela a pessoa que a ensinou a ler e escrever. Nesse flash em particular elas estavam lendo sobre um personagem que foi baseado na Ymir Fritz. Também podemos observar que pela imagem na página esquerda, o livro não está contando a história real da Ymir, mas apenas um dos muitos contos de fadas inspirados por ela ao longo dos séculos. O Kruger disse na 3ª temporada que qualquer um pode se tornar um deus ou um demônio, contanto que as pessoas acreditem nisso, e no caso de Ymir ela era considerada uma deusa para o Império Eldiano enquanto era vista como uma escrava do diabo pelo povo de Marley. E estamos prestes a ver que a verdade era muito mais complicada do que isso, porque para um começo de conversa ela era só uma garota normal, que vivia bem na dela numa vila por volta de 2000 anos atrás. O anime mostra brevemente ela cuidando da vida dela, pegando uma água no poço, mas, infelizmente esse foi o dia em que sua vila foi invadida pelos Eldianos. Esses caras começaram a queimar tudo e matar muitos moradores, inclusive essa mulher que era parente da Ymir. Então ela foi capturada como escrava com outras pessoas e todos tiveram suas línguas arrancadas para que parassem de se comunicar, e mais tarde eles só se comunicavam usando gestos com as mãos. Um pequeno detalhe é que a Ymir continuou com o hábito de não falar, mesmo depois de ganhar os poderes de Titã. O que acaba sendo interessante porque com a habilidade de se tornar Titã, a língua dela com certeza tinha voltado. Nesse ponto da história, os escravos eram obrigados a fazer tarefas básicas como carregar água ou cuidar de porcos. Se pararmos um pouco nessa imagem, você vai notar que a Ymir estava fascinada por esse casal de idosos que estavam se casando, porque o amor que eles demonstravam era algo que a Ymir queria sentir.
Da mesma forma que o Eren ansiava pela liberdade e o Zeke queria o amor paterno, todos tinham desejos, a nossa Ymir só queria ser amada. Então é a partir daí que ela sempre fazia coisas para tentar agradar outras pessoas. Isso se relaciona com o que Frida disse sobre como a garota no livro era uma pessoa gentil e que ajudava os outros. Mas na verdade esse desejo de ajudar os outros é que estragou a vida da Ymir, minha filha sofreu tanto. Em uma situação específica alguém deixou um porco escapar do reino Eldiano, e o rei queria encontrar a pessoa responsável por isso. Ele ameaçou arrancar um olho de cada um dos escravos, a menos que alguém confessasse. E não demorou muito para que todos apontassem para Ymir, mesmo que não esteja claro se ela realmente fez isso ou não. As opções ainda eram limitadas nesta situação, e ao aceitar a culpa significava que menos pessoas sofreriam. Depois da sua confissão o rei declarou que ela estava livre para ir, e ela foi enviada para a floresta enquanto alguns soldados caçavam ela por diversão. Ymir então continuou a perder sangue e honestamente esse deveria ter sido seu fim, mas como ela continuou andando e cambaleando para frente, acabou derramando sangue nesta flor. Em Shingeki, esse tipo de flor se tornou um símbolo para renascer, já que ela aparece sempre que alguém tem a oportunidade de ter uma segunda vida. A primeira vez que vimos ela foi quando Zeke estava à beira da morte, e logo depois ele conseguiu um corpo novo. A segunda vez que vimos foi bem aqui, pouco antes da Ymir ferida conseguir o poder dos titãs, e a terceira vez que vemos é mais tarde, quando após morrer o seu espírito renasce em uma outra dimensão. Mas voltando, ainda sendo caçada ela se depara com essa árvore que é inacreditavelmente maior que as outras, e ela acaba entrando dentro do tronco dessa árvore para se esconder. Já lá dentro ela acaba escorregando e caindo dentro de uma água estranha, e quando começa a se afogar essa criatura estranha aparece do nada. Na última temporada, o Kruger se referiu a essa criatura como a fonte de toda a vida, mas seja lá o que for, ela é inspirada em uma alucigênia, que é um tipo estranho de bicho e que já está extinto. E por alguma razão desconhecida essa criatura tem a capacidade de titanizar as coisas, e esse é o motivo da árvore em que ela vive ser tão grande, e ao se prender à coluna da Ymir ela se transformou na primeira titã. Se tratando de tamanho, o seu titã supera facilmente o Colossal e todos os outros titãs até esse episódio, e a sua estrutura é muito mais ossuda do que qualquer coisa que já vimos. No passado, vimos que o fluido titanizador é importante quando se trata de transferir as habilidades de se transformar num titã, mesmo que sem habilidades nenhuma. E agora a gente sabe que é porque o poder dos titãs literalmente se origina dessa conexão espinhal. Seguindo em frente, tendo essa posição em que a Ymir estava e tendo as habilidades que tinha, você pensaria que alguém assim ia querer se vingar do rei da tribo. Esmagar todo mundo, fazer nhoque de cabeça com bigode e o caralho. Mas ao invés disso ela voltou para servir o rei, e por mais estranho que isso pareça faz sentido para essa personagem, já que após conseguir os poderes de Titã ela se tornou útil para ele, porque isso aproximou ela do amor que ela estava desesperada para ter. E essa cena acontece muitos anos depois que ela se tornou Titã e até então ele estava usando a Ymir de várias maneiras para expandir a tribo, agora ele é muito mais rico. Embora fosse óbvio para todos que ele nunca amou a nossa Ymir, do ponto de vista dela ter isso era a coisa mais próxima de amor que ela conseguiria receber. Já para o rei, a lealdade cega dela deixou ele feliz o suficiente para dar a ela 3 filhas ao longo dos anos, e essas crianças foram chamadas Maria, Rose e Sina. E se esses nomes soam familiar para você, é porque quase 2000 anos depois do 145º rei Eldiano decidiu fundar a Ilha de Parades e nomear as 3 muralhas com o nome das filhas de Ymir. Mas enquanto a gente tá falando de nome, nesse episódio o primeiro rei Eldiano se refere a si mesmo como Frites, que no caso é o verdadeiro nome da linhagem real que existe até hoje, embora o nome tenha sido mudado para Reis em Parades. O fato é que todos os indivíduos de sangue puro são membros da família Frites e é por causa da sua conexão que a Ymir obedece àqueles que têm o sangue real, mas a gente fala mais de sangue já já. Primeiro a gente tem algumas cenas da Titã Fundadora Real oficial no campo de batalha, quando ela estava prestes a acabar com uma onda de soldados malerianos, e naqueles dias as nações inimigas não tinham nada para bater de frente com esse Pokémon, então por causa da presença de Ymir o Império Eldiano se tornou imbatível, tudo graças a ela. Então eles foram capazes de derrotar Marley, e qualquer outra nação que quisessem, permitindo que Frites continuasse evoluindo seu império em termos de mão de obra e infraestrutura. A essa altura, 13 anos se passaram desde que ela ganhou o poder dos titãs, e apesar de todas as maneiras diferentes que o rei abusou dela, ela ainda amava ele de uma maneira distorcida, e em uma ocasião, quando o rei estava discursando para seus soldados, um deles estava tentando assassiná-lo. Então esse soldado catou uma lança no chão, e por algum motivo ninguém conseguiu impedir que esse corno pudesse atirar essa arma com força suficiente para matar o rei instantaneamente, e ele teria matado, se Ymir não tivesse pulado na frente igual uma doida e se usando de escudo humano. Embora o seu ferimento no coração fosse muito ruim,
já tínhamos visto titãs sobreviverem a coisas maiores. Mas, lesões como essas só se curam se a pessoa tiver vontade de viver. E como podemos ver aqui, a vontade de viver da Ymir desapareceu nas últimas ordens do rei Frithis, porque nesse momento ele basicamente disse a ela para superar isso e voltar a trabalhar. Isso mostrou o desprezo que o rei tinha por ela. E depois de ouvir essas palavras, ela não teve mais vontade de continuar vivendo. Enquanto ela fechava os olhos, essa flor aparece na tela e, como uma reviravolta cruel do destino, seu espírito então renasceu em uma dimensão deserta. E nessa nova realidade, a Ymir assumiu a mesma aparência que tinha quando era uma jovem escrava. E como escrava, ela continuava cumprindo as últimas ordens de Frithis. Pelos próximos milênios, sempre que um de seus descendentes usassem o poder do Titã, Ymir estaria pessoalmente nessa dimensão moldando cada titã com suas mãos. É importante lembrar que o tempo também passa de forma diferentes em algumas partes, então embora esses titãs sempre pareçam estar sendo criados na hora, na realidade deve ter parecido meses ou até anos todas as vezes em que ela teve que fazer um. Mas voltando para o mundo real, o rei Frithis cortou o cadáver da Ymir para que suas filhas a comessem, numa cena macabra que já havia sido mostrada desde a segunda temporada, nos créditos finais. Nesse momento da história, nenhum titã havia sido passado de uma pessoa para outra, então o rei estava basicamente tentando tudo o que podia para garantir que o poder da Ymir não desaparecesse, não importa o quão nojento pudesse ser. Apenas humanos com sangue de Ymir nas suas veias, Maria, Rose e Sina, eram os únicos capazes de herdar essas habilidades de titã, e comendo a espinha da sua mãe, o titã de Ymir foi dividido em 3. Isso é diferente dos dias atuais, onde normalmente uma pessoa come um titã, e comerem as espinhas juntas enquanto estavam na forma humana é aparentemente o segredo para dividir os poderes. Gradualmente, os 3 titãs do passado passaram a ser os 9 titãs que conhecemos hoje. Durante o discurso de morte do rei para suas filhas, ele deixou bem claro que não queria que a Era dos Titãs acabasse, o que por consequência significa que a Ymir nunca será livre. Seu estranho amor por ele manteve ela ligada àquela dimensão deserta por quase 2000 anos, e em todo esse tempo, ela nunca tentou desafiá-lo, até que Eren chegou. Quando ele alcançou, ele lembra a Ymir que ela não precisa servir a ninguém e que ela é apenas uma pessoa que acabou se perdendo em seu verdadeiro eu. É por isso que ele explica que a escolha é dela, ficar aqui e seguir trabalhando como sempre fez, ou ela pode ajudá-lo a destruir o mundo que sempre a maltratou. Ela então decidiu ir com Eren em vez de Zack, fazendo desta a primeira vez que ela desobedeceu a alguém de sangue real, e eu vou te explicar agora o porquê disso. Primeiro, Zack pensava na Ymir da mesma forma que o rei Frithis pensava, como uma escrava sem livre-arbítrio que ele podia usar para seus próprios propósitos. Até mesmo no final, ele nunca reconheceu ela como um ser humano real. E Eren desde o início a viu como uma pessoa, e não podia acreditar que ela estava aqui sozinha esse tempo todo. Ele entendeu que deve ter sido agonizante estar nessa dimensão obedecendo ordens por milhares de anos, e ao contrário de Zack, ele tentou oferecer a ela uma escolha ao invés de simplesmente se impor e usar ela como uma ferramenta. Segundo, Ymir estava claramente esperando que alguém a libertasse dessa dor, porque depois de servir outras pessoas a vida inteira ela queria ser lembrada que estava tudo bem ter a sua própria liberdade, sua vontade e sua escolha. No ponto de vista dela, atacar o mundo é muito mais atraente do que passar mais 100 anos preso nessa merda, o que inevitavelmente aconteceria se ela seguisse o plano de eutanásia da macaca. Agora, antes de passarmos para a incrível revelação do titã fundador do Eren, tem algumas curiosidades que eu achei que seria legal mencionar. Para começar, o nome desse episódio é De Você, 2000 anos atrás, que é uma referência ao primeiro episódio de Shingeki no Kyojin, com o nome, Para Você, daqui 2000 anos no futuro. O nome desses títulos faz parecer que a Ymir enviou alguma coisa para o Eren no primeiro episódio, e que ele recebeu. Podemos interpretar de 3 formas. Ela pode estar se referindo às memórias da sua história de vida que ela mostrou para ele quando fizeram contato. Pode ser que ela esteja se referindo ao poder que ela deu a ele para começar o estrondo, ou ela pode estar simplesmente falando que ela está esperando há 2000 anos por alguém como ele chegar. No início do episódio, Frida mencionou para a história que ela deveria ser uma garota elegante, igual a menina no livro, e isso é o que a levou a ser a garota extremamente gentil que vimos nas primeiras temporadas. A garota do livro se chamava Krista, e esse é o mesmo nome falso que a história usou quando ela se juntou aos cadetes, e foi assim até ela conhecer uma titã que se chamava Ymir. Então ela ganhou coragem para agir com o seu verdadeiro eu. E finalmente, a última coisa para se contar é que essa história está fortemente ligada à mitologia nórdica, tendo uma árvore grande, 9 titãs correspondendo 9 reinos, ou o fato de que Ymir é o nome do primeiro grande gigante nos 2 universos. A relação é ainda mais profunda que isso, mas o meu conhecimento de mitologia nórdica é limitada, já que eu tenho apenas jogado God of War e visto os filmes dos Vingadores.
Eu não consigo entrar com mais detalhes, mas eu tenho certeza que existe alguém no mundo que saiba tudo sobre essas coisas. Mas voltando, no mundo real apenas um segundo se passou desde que a Gabi explodiu o pescoço do Eren, ô menina nojenta, e nesse momento toda uma fonte de matéria viva salta de sua espinha para se conectar com seu cérebro, lhe dando o verdadeiro poder do Titã Fundador graças à ajuda de Ymir. E quase imediatamente a primeira coisa que ele faz usando seus novos poderes é desmoronar todo o endurecimento em Parades, derrubando todas as muralhas que estão lá há centenas de anos. Enquanto parte do endurecimento cai na direção de Gabi, Eren começa sua estranha transformação, que era estranha por algumas razões. Veja, não era apenas um novo titã significativamente maior e mais ossudo do que qualquer outro da história, mas também assume uma forma semelhante àquele bicho estranho, a Lucigênia, e a sua aparência bizarra é o resultado da transformação de Eren enquanto estava nessas condições, fazendo com que a matéria não tivesse escolha a não ser improvisar, e fazer um corpo. De forma limitada e diferente. Se Eren tivesse feito contato com Zeke enquanto seu corpo estava inteiro, um titã com essa estrutura não seria feito, mas isso agora é a consequência por causa do que a Gabi fez, ô garota nojenta. Os titãs da muralha começam a marchar, e é exatamente o que o Armin sempre previu que o Eren faria. O que ele não esperava na verdade era a quantidade de titãs libertados. No começo da temporada, os militares estavam planejando fazer um pequeno estrondo usando apenas os titãs de Shiganshina, que é a muralha da borda. Então o Armin não conseguia entender por que o resto das muralhas estavam sendo derrubadas, mas sua resposta veio segundos depois, quando Eren usou a coordenada da maneira mais épica que já vimos, pois ele conseguiu enviar uma mensagem telepática para todos os Eldianos do planeta. Todos os Eldianos foram mentalmente levados para aquela dimensão, independente de onde estivessem no mundo real, e isso incluindo a história, o pai da N, e todos os guerreiros. Depois de se apresentar pelo sistema de alto-falante moderno, Eren explica por que ele quer acabar com a vida fora dos muros, e resumindo, seu objetivo é proteger o povo de Parades eliminando todos os seus inimigos de fora da ilha. Do seu ponto de vista, o ódio do mundo exterior aos Eldianos cresceu ao longo dos anos e ele percebeu que não havia maneira pacífica de parar esse ciclo de ódio. Enquanto houver Eldianos, sempre haverá aquelas pessoas que querem matar por serem demônios, então em sua mente, acabar com tudo é a única maneira de salvar as pessoas com quem ele se importa. Isso a gente pode perceber quando durante todo o tempo, ele quis ter a certeza de que a história e o resto dos seus amigos não precisassem herdar nenhum titã, já que ele queria que eles vivessem vidas longas, e interrompendo esse ciclo de ódio ele alcançaria esse objetivo. Mas a desvantagem óbvia é que bilhões de pessoas têm que morrer no processo. O episódio terminar com essa foto feia, e em preto e branco da cabeça do Eren, e é assim que ele se parece no interior desse crânio careca e gigante. Bom pessoal, esse foi o meu ponto de vista do episódio 21 da quarta temporada de Shingeki no Kyojin, e se eu te ajudei a entender alguma coisa desse episódio, deixa o like e se inscreve no vídeo que eu vou ficar deveras feliz de fazer o próximo.